galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. E o tópico hoje vai ser o fim de uma jornada. Talvez o começo do fim de uma jornada, que a gente não sabe o tamanho que isso aqui vai ficar ainda. Mas vai ser meio que o fim da nossa jornada aí que a gente começou lá no Leis. Depois Leis parte 2. Anarquismo, querendo ou não. Não, na verdade, essa jornada veio antes ainda, né, César? Isso. A jornada começou lá no Wittgenstein. Foi graças a ele que mais 5, talvez 5 episódios tenham nascido aí. Na verdade, verdadeira, começou lá no Guerra Justa. Meu Nossa, tá começou uma discussão no WhatsApp, na verdade. Tá vendo, gente? Isso é um papo longo. Hoje a gente vai estar finalizando aqui o nosso universo das justiças e das leis. Só assunto banal para discutir. Tá ligado? Endgame? Esse aqui é o nosso endgame. Ultimato. É o endgame dessa jornada aqui, filho. E hoje a gente vai... Bom, como eu disse, a gente falou sobre leis, parte 1, parte 2. Falamos aí também um pouco sobre anarquismo, que entra um pouco nisso. E, bom, hoje a gente vai falar mais sobre a justiça mesmo. Que básico, que simples. Vamos, né? Tem que fechar isso aí, não pode deixar assim. Para pensar, é algo que todo mundo reconhece, né? Mas quando você começa a analisar... Porque todo mundo gosta de falar, tipo assim, sobre justiça, né? Tanto que você... Não se empolga não. Calma aí. Ops. Bom, calma aí, Pedro. Então, antes que o Pedro se empolgue mais ainda... Não é empolgar, era só... Vamos começar, então. Primeiramente aí, uma das perguntas clássicas que a gente faz aqui do por que falar sobre isso. Porque é justo. Não, pera. Não, mas, porque é justo. É justo. Que os nossos ouvintes conheçam, tipo... Ou tenham essa possibilidade de ver essa abertura desse assunto. Normalmente todo mundo reconhece... Tipo assim, todo mundo gosta de falar de justiça. Sim. Mas efetivamente entender como funciona, inclusive em diferentes cenários, sejam culturais ou como sociedade, são poucos que tem esse interesse, por melhor dizer, né? Sim. Hoje a gente gosta de falar sobre justiça sempre como uma exigência, no caso. Né? Mas, tecnicamente, uma análise é difícil de ver. Isso vai muito em linha com a gente falou no Leis lá. Né? Todo mundo gosta de falar que de algo devia ser crime, ou devia ser lei, ou não deveria, mas os mecanismos do sistema, de como funciona, é validado, concebido, isso é algo que só os acadêmicos, profissionais e pessoas com pouco o que fazer na vida, como a gente, vão se dedicar explorar um pouco da literatura nisso, porque aqui, já começando com aquele aviso praxe, igual que eu estou fazendo desde o religião. Tem expectativas baixas, são pinceladas grossas. Para esse tópico em particular, mais do que a religião, leis até, é algo que precede esses outros conceitos aí. Pode imaginar o Homem da Caverna demandando justiça para o outro Homem da Caverna. Certamente aconteceu em algum sentido. Então, essa pergunta tem até, eu gostaria de introduzir as referências aqui com um vídeo do Hans Kelsen, que é um teórico jurídico que mencionamos no Leis, parte 1 e parte 2. Ele é um das pedras angulares do nosso sistema político romano do Ocidente. Os ouvintes aí que têm boa memória vão lembrar que no mundo latino, continental europeu, todo o nosso sistema constitucional de validação de leis vem um pouco do trabalho, vem bastante do trabalho do Hans Kelsen, enquanto que no mundo anglicano, do Common Law, está o H.L. Hart, que eu usei o livro como referência. Mas tem o vídeo aqui do Hans Kelsen, que ele pergunta o que é justiça. É um vídeo que está aí nas referências no YouTube, é só o áudio, na Universidade de Califórnia, na Universidade Americana. E ele começa esse vídeo dizendo: essa é provavelmente a pergunta mais feita na história da humanidade,
provavelmente o conceito que mais pessoas já se dedicaram a tentar pensar, definir melhor, e é provavelmente uma das perguntas mais sem respostas definitiva que ainda existe. Então, até hoje? Hoje o VB vai dar essa resposta. Eu tô tentando expectativas baixas aqui, William, você vê que safado. Mas essa é a temperatura da água que vocês estão entrando aí. São pinceladas grossas da história e desenvolvimento do conceito em termos teóricos, com base com base principal no livro do John Rawls, que é um filósofo americano que escreveu um livro chamado A Teoria da Justiça, que é o meu livro referência para todo esse episódio aqui. Vamos explicar melhor porque é importante, porque tem a fama que tem. Mas é só para dar os critérios, as expectativas aí. Essa é o caminho que a gente vai no episódio. Fazer esse estudo e reflexão, assim como no Leis, na Anarquia, do como pensamos sobre isso historicamente e hoje, teoricamente. Enfim. Vocês sabem o caminho da roça, ouvintes. Vocês estão aqui, a menos que vocês chegaram agora, em qual caso, bem-vindos. E por favor, comecem lá com o app 35 do VB+, depois voltem. Vocês acho que já sabem mais ou menos o que esperar. E bom, por que falar disso? Vamos entrar nessa daí agora, antes de só dar expectativas. O Pedro resumiu bem aí para falar de forma mais inteligente desse conceito que é usado tão indiscriminadamente. Ele fala, a vida é injusta, é injusto que o meu time perdeu, é injusto que o filme que eu queria não ganhou o Oscar, é injusto que o adolescente tem que acordar cedo para ir para a escola quando não quer. Todas essas frases aí de praxe que vocês provavelmente já ouviram. Será que elas têm algum... A gente sabe mais ou menos o que a pessoa quer dizer, mas quais são outras formas de entender esse conceito de uma maneira mais contemplativa e estruturada? Então, primeiro, a vertente é essa. A segunda, eu brinquei no começo, mas é verdade que é justo a gente fazer esse episódio porque prometemos no VB Leis parte 1 que íamos falar de justiça depois. Lembra falando das leis lá? Que tinha moral, princípio, um monte de coisa. A gente falou justiça. Lei tem que ser justa? Falou, não, vamos falar de justiça depois porque é muita coisa para um episódio só. Então tá aqui o depois. E bom, também tem isso que o William mencionou aí, de que é uma conclusão natural a nossa reflexão desde o linguagem, explicitamente, indiretamente, desde o Guerra Justa. Falamos muito de guerra e pouco de justiça. E também como complemento natural aí a gente falou de leis e anarquia. Sabe o que os legalistas e os anarquistas têm em comum? Ambos querem justiça. Então vamos adentrar aí nessa comunalidade de talvez todos, né? E por último, bom, descobri qual o jogo aqui, né? Fazendo referência lá do App35, quando a gente fala justiça, o que a gente quer dizer, de que maneira. E com sorte, vamos sair desse episódio pensando em mais vertentes do que menos. Olha, já mencionando aí o que o César falou, como vocês conhecem o caminho da roça aqui. Peraí, William, deixa eu frear aí um pouquinho. Falando em justiça, tem uma razão que eu acabei de descobrir aqui. Acabei de descobrir. Olha o eureka dele. Queremos convencer os ouvintes que não são padrinhos e madrinhas que é justo contribuir lá no site. Fazemos bastante esforço para produzir um conteúdo de qualidade, com estrutura. Então, se você aprecia e quer contribuir para que mais disso seja feito, padrinho.com.br/vejabempodcast, link nas referências, a partir de R$5 por mês. Tem acesso exclusivo, tem acesso aos episódios exclusivos, além de participação no grupo. Também benefícios no iPad, e se contribuir R$10 por mês ou mais, ganha a camiseta exclusiva do VB, que também a gente categoriza como uma pessoa justa na rua. Você quer ser visto como justo? Camiseta do VB. Simples e fácil. Agora indo lá, usando já o que o César falou aí, como vocês conhecem o caminho da roça, vamos à nossa pergunta clássica, mais clássica de todas aqui, do Veja Bem Mais. Qual a opinião de vocês aí? Vocês são a favor ou contra a justiça? Eu não acredito em justiça. Quem não acredite que levante a mão.
De alguma forma, você não pode concordar com algum aspecto, né? Eu não sei, dado o fato que a gente vai mencionar alguns tipos, alguns tipos de interpretação desse assunto, pode ser que você não concorde em relação a isso. Mas como, digamos, em termos de conceito, tipo justiça, palavras, eu acho bem difícil alguém ser contra o que aquela ideia geral A representa. pedra angular da justiça ali. Eu imagino que existem pessoas que discordam em termos, igual eu falei, mais acadêmicos ou propriamente quanto à interpretação delas de uma com a outra, mas efetivamente ser contra a justiça. Eu quero caos. Sei, até o próprio diabo acha que tá certo. Mas mesmo quem quer caos vê justiça no caos, porque não tem autoridade, como que a gente falou lá no anarquismo, autoridade regradora. Então, a justiça é assim, algo amplamente aceito, a menos que você defina de uma maneira que contradiz o próprio conceito de justiça. Mas, enfim, essa pergunta eu tenho certeza que foi só um ponto de humor para um assunto que é bastante sério. Essa pergunta tem que ser feita, na verdade. Mas, bom, vamos lá, sério agora. Vocês falaram aí, a gente já definiu o porquê de falar, né, sobre justiça. Mas, bom, vamos definir aí como que é. São é tudo igual ou é tudo uma coisa só? Ou existe, que nem o Pedro já deu um spoiler, já deu uma mencionada, existem várias formas diferentes aí de interpretar isso. E já foi estudadas por, como o César disse, muitas pessoas. Então, acho que antes de chegar na definição, é interessante pensar no processo através do qual chegamos na definição. Antes de falar aí o que é justiça, ou um tipo de justiça em particular, queria propor para os ouvintes pensar em como uma criança responderia a isso. Num cenário, sei lá, festa de aniversário, você está distribuindo aí pedaço de bolo, a criança tem fome, quer mais, mas só tem aquele bolo para todas as crianças. Você perguntava àquela criança o que é a justiça quando ela quer mais e é só isso que conta. Como vocês acham aí que a criança responderia a esse conceito, por mais vago que seja nesse momento que a criança está? Imagino eu pessoalmente imagino que ela vai ser algo pra, tipo, de que seja confortável pra ela. Mas dado o fato que ela foi direcionada a isso. Por exemplo, se o menino chegar numa festa e falar o bolo inteiro vai ser seu, e porventura essa promessa assim não for honrada, imagino que ela vai se sentir lesada de alguma forma e injusta. Mas a partir do momento que ela sabe que foi direcionada na situação, tipo assim, ó, você tem 2 pedaços de bolo. Aí ele tá reclamando que, por exemplo, ele comeu dele e queria mais. Se for uma criança bem educada, imagino eu que ela pode ser um pouco mais. Pode. Tá presumindo bastante. Pode entender melhor a situação. Presumindo bastante coisa da criança. Mas tá bom, dado que eu não defini bem que criança e que contexto em particular. Mas assim, por essas linhas aí, acho que há um consenso de que o que a criança define como justiça é basicamente o que ela quer. Se ela quer um brinquedo. Mais confortável para ela. Confortável e querer, né? Você tem aí o espectro das crianças mimadas que querem todos os brinquedos da loja de brinquedos e acha que isso é o justo. E já as outras que os pais condicionaram a dizer, não, é só um brinquedo toda vez que a gente vier, ou não vai ter brinquedo dessa vez, mas enfim. Uma criança nascida numa ilha, acho que todos tendemos a concordar que não teria muito um entendimento de justiça, não pode desenvolver uma teoria, bases. É simplesmente a expectativa precedente dos pais. Agora um outro cenário seria o que um adolescente rebelde definiria como justiça quando fala que quer sair e os pais dizem que não, tem que ficar e fazer a lição de casa. Essa daí é... janela, filho. Aqui, ó, eu faço a minha justiça, ele vai falar mostrando o dedo no meio pra você. E se não pular da janela pra ir embora. Então. Vocês querem entender mais, ouvintes, ver Anarquismo, o último episódio. Mas olha lá a definição de adolescente. A proposta aqui não é tanto gerar respostas definitivas, senão que reflexões de como que você chega a essa definição. O William perguntou aí pra gente, tá bom, como vocês definiriam justiça? Vamos entender o nosso contexto para definir isso primeiro. Porque, de novo, na criança,
tem umas coisas acontecendo que faria a criança enxergar isso de uma maneira, que no adolescente vocês podem imaginar que são outras. Você pensar agora num adulto que bateram no carro dele ou dela no trânsito, cortaram e bateu o carro, tá puta da vida, como que definiria justiça aí nesse caso? Acho que seria... Eu acho que não só na questão de idade, né, mas a questão da época que você tá vivendo também, que você viveu, o contexto, tem tudo um... Essa seria a última instigação. De pensar também como essa pessoa que teve o carro danificado pensaria em justiça, o que interpretaria como isso. E o último foi o que você falou aí, do contexto. Você pensar num dono de escravo, lá no século XVII. Como que ele pensa sobre justiça. Como ele responderia essa pergunta que você está fazendo pra gente agora? Só para reflexão. Então seria uma visão como indivíduo. Para ele, justiça seria ver, tipo assim, como ele seria tratado, tipo assim, algum tipo de... Eu lembro que eu vi uma frase que eles falaram que é uma frase que, na verdade, é muito simples. Seria nada, tipo assim, a pessoa poder... Tipo, não sei se reivindicar é a palavra correta, mas a pessoa receber o que é propriamente dela. Seja bom isso, seja bom ou ruim, dado o fato, o contexto e etc, entendeu? A linha aí que passa pelo meio de todas essas situações aí, a linha em comum, que todos esses personagens nesses contextos aí acreditam que deve acontecer algo. Eles têm uma expectativa de que alguém tem uma obrigação em relação a eles, tem um dever, eles merecem alguma coisa. Só que o que cria essas expectativas? Aí é o X da questão. Em termos bem gerais, pode-se definir justiça como um conjunto de expectativas baseado... expectativas em situações de conflito. E tem que focar o conflito aí, porque se todo mundo pudesse fazer o que quisesse, ou tiver o que quisesse, sem consequência nenhuma, você não precisa de justiça. Mas, dado uma situação de conflito de interesse ou de escassez de recurso, conjunto de expectativas baseado em princípios para o que deve acontecer, ou como o outro, sendo outra instituição, o indivíduo deve se comportar, essa é a justiça, em termos bem gerais, que está definido, talvez de umas maneiras mais concretas assim, em Roma, no século VI depois de Cristo, que é o senso de ter aquilo que é devido, ou a cada um o que merece. Então, essa pode ser uma das únicas linhas assim que dá para traçar em comum, mas ainda assim é uma linha que vem de contextos muito diferentes. Bom, César, você falou aí então que como essas ideias vêm de princípios, certo? Mas como esses princípios são estabelecidos? Então, aqui tem um momento plot twist, o momento Shyamalan de reviravolta narrativa, que é que quando esse exemplo aí foi bem internalizado de que cada contexto gera razões diferentes para definir aquilo que você está alegando como justiça, é que quando você fala de justiça, você não está falando realmente sobre justiça, você está falando sobre princípios de justiça. E se voltar lá nos exemplos, o princípio de uma criança é de satisfazer as necessidades. Digamos, o intuito quase primário que quase toda criança tem. Está com fome, chora, não tem o que quer, faz birra. Assim, em geral, tem variações e métodos que permitem outras interpretações, mas no geral, esse é o princípio de satisfação daquilo que quer. Enquanto que no adolescente já tem um princípio diferente, que não é só o que ele quer, mas ele ou ela também já tem um entendimento de que já é uma pessoa e tem suas próprias preferências e, portanto, devia ter a liberdade para fazer as próprias escolhas. O princípio é de liberdade e igualdade perante os pais. Se eles podem, porque eu não posso, esse tipo de coisa. Então aí muda o princípio. Para a pessoa no carro batido também, pensar qual que é o princípio ali de justiça, é o de restauração, você pode dizer, de correção. Teve algo danificado, então, o princípio que está usando é que deve ser corrigido. E deve a pessoa que cometeu o ato assumir responsabilidade também. Ou seja, tem o princípio de responsabilidade pelos seus atos.
que uma criança de 2, 3 anos não tem. Adolescente está desenvolvendo ainda. Muito menos. Muito menos. Então, esse é o princípio. Uma pessoa que a gente falou lá no final do dono de escravo, no século XVII, ele tem um princípio de propriedade privada. O princípio de igualdade e liberdade se aplica apenas a pessoas como ele. Então, em resumo, você se amarra, tipo assim, né? Cenário, tipo, tanto sua bagagem de experiência, não só de vida, mas cultural, por exemplo, o próprio meio que a pessoa vive. Acho que a situação do escravo é que faz mais sentido de mencionar. Até porque, digamos, se a gente coloca um outro fator aí, por exemplo, a gente está considerando um dono de escravos europeu. Mas digamos for um dono de escravos do Quênia. Tipo, a narrativa, atual. Tipo. Não, digo tipo antigamente. Sim. Se a gente tira dessa narrativa a questão racial e coloca, dado o fato que é a mesma dos dois, e aí? Entendeu? Ainda mas também diferente, aí você pode. Você não precisa nem ir para esse exemplo da Europa. Você pode os prisioneiros de guerra, por exemplo, na mesma Europa. Eles não precisava ser necessariamente de outra etnia. Mas tinha o contexto da guerra. O princípio é você tem um prisioneiro de guerra, pode ser seu escravo. Esse era o princípio de merecedor do prêmio daquela batalha. E outra forma, além desses exemplos aí, a gente já falou disso, quase que exaustão no próprio Guerra Justa. Porque lá, para quem não lembra, e eu recomendo ouvir de novo a primeira parte, pelo menos, porque casa bem com o que a gente está falando aqui. E como se define uma guerra justa? A gente deu um montão de princípios que se dividem em 6 grandes vertentes de tem que ser em autodefesa, tem que respeitar a autonomia de cada país antes de ponderar uma intervenção ou não, tem que fazer aquele cálculo de se vale a pena tomar uma ação dada a consequência. Tem o conceito de proporcionalidade também na guerra justa, de se foi atacado com pau, com taco de beisebol, você não pode revidar com bomba atômica. Então, no Guerra Justa ele ilustra bem, porque a justiça desse episódio aí está toda vinculada aos princípios de Guerra Justa, que a gente chamou lá de doutrina, de visão, de filosofia. Mas nada mais é do que um conjunto de princípios. No contexto de guerra, principalmente no nosso século, onde já existem países independentes, existem esses continentes com suas alianças, existe a ONU como órgão regulador internacional. Nesse contexto todo aí, quais são os princípios que fazem sentido para declarar uma guerra como justa? Então, da mesma forma, nesses exemplos que a gente citou da criança, da pessoa em outra época, tudo isso gera esse terreno, digamos, para gerar esses princípios. Gostou? Então, a discussão de novo, volta, é sobre princípios mais do que justiça. Falaram aí bastante dos princípios, mas afinal, existem algum princípio que seja mais justo que o outro ou coisa do gênero? Eu não sei se existe mais um justo que o outro. O que eu entendo é, tipo, devido, por exemplo, a gente tá falando de análise e contexto, eu entendo que a gente pode encontrar fatores em comum em todos os cenários, entendeu? A gente tá falando, não sei, se a gente tá falando de justiça, por exemplo, a gente entende, tipo, que a aplicação disso vem, tipo assim, todo o conceito de justiça, eu, pelo menos na minha visão, depois de ler o que eu li, eu vi que existe um conceito, não um conceito, mas existe uma certa obrigação amarrada àquilo, entendeu? O poder de poder efetivamente para conseguir o resultado, entendeu? Digamos o carro bater um no outro, você vai pra justiça, você tem que ter um agente intermediador ali pra chegar ao cenário, entendeu? Sim. Então, eu não sei, eu não posso dizer se um é mais que o outro, mas eu entendo que existem, dentre diversos cenários, eu entendo que existem, tipo assim, fatores em comum, dependendo da sua análise aí, que você adota, sei lá, uma visão de... Não sei se o termo... Não é ideologia, é uma visão... Sei lá, uma escola de pensamento diferente. Preceitos. Isso, perfeito. Acho que a pergunta aí é, mais do que se tem princípios em comum ou principais, é como eles são estabelecidos. A gente falou de contexto aí. E tem alguns conceitos, você pode dizer, inerentes à justiça. E até a própria imagem da justiça representa, que é
o equilíbrio e a imparcialidade, a balança lá e os olhos tapados. Então, essas características do conceito em geral, você pode chamar de princípio de imparcialidade, o princípio de equilíbrio, princípio de consistência também, porque uma coisa que definitivamente a justiça não é arbitrária. Não pode chamar nada justo o que acontece de uma maneira num caso e da outra totalmente diferente no outro, quando são casos parecidos. Do carro aí, só para explicitar, não é que você bateu o carro e o juiz decide 10 mil reais e depois bate o mesmo carro na mesma situação e decide 1 milhão de reais. Não, essas pilares aí, talvez mais inerentes do conceito de justiça, estão nessa consistência, imparcialidade e equilíbrio quando tem que ser ponderada evidência, esse tipo de coisa. Mas como os conceitos para outras coisas são estabelecidos, acho que é a pergunta mais interessante, que as bases de todos os princípios, a gente fala, a justiça está baseada em princípio, no que está baseado os princípios. Esse é descendo aqui no Inception. Esse é o terceiro nível da coisa. Os princípios podem ser similares porque eles têm bases similares. Você recorta essas bases, te dá melhor entendimento de como você percebe esses princípios. Então pensa, acho que tem uma analogia aqui, que obviamente não é perfeita, mas ajuda a estruturar um pouco essa questão toda aí, que é você pensar no edifício da justiça, o prédio da justiça. Ele está num terreno, esse terreno tem uma fundação, e nessa fundação você tem toda a estrutura do prédio, que tem diferentes andares. Então essa você pode dividir mentalmente aí, como os princípios sendo basicamente as colunas, e você tem a ética como sendo o terreno, e os princípios mais contextuais como sendo a fundação do próprio edifício. Mas aqui acho que eu estou colocando a carroça na frente dos cavalos. Então volta para a sua pergunta, William, para dar um pouquinho melhor de estrutura. Bom, então, dado aí que tem algumas coisas inerentes que eu já estava empolgando aí, vamos falar um pouco disso. Então, quais são as bases éticas aí que definem o correto, o certo, o bom para esses diferentes princípios da justiça? Deixa eu só complementar aí que o conceito de princípio, de onde vem, porque a gente falou, de onde vem justiça, vem de princípio, de onde vem princípio, que essa sua pergunta aí vem de bases morais, individuais, como a gente já falou aí do tipo de período e contexto, vem do social. Então, as bases da justiça têm que ser necessariamente morais, porque quando algo é justo, todos entendemos que é algo assumidamente correto. Vamos falar, é justo e é errado, é justo e incorreto. As bases aí, como eu já tinha mencionado antes, é meio que o terreno onde está esse edifício aí. E isso, bom, da minha perspectiva, aí eu tô curioso com o que o Pedro vai comentar, mas vem da sociedade. E aqui o episódio é sobre, em grandes linhas, justiça social, porque é o elemento do livro do Rawls. Mas se você falar em justiça individual, moral individual, moral religiosa, todos estão dentro de um contexto social. Um homem justo na Europa do século XV é diferente do homem justo hoje. Então, a minha percepção é que a principal base moral desses princípios aí é o contexto social. Faz sentido o que você falou. Mas é até um pouco fatalista você pensar porque você está amarrado a todas as questões sociais, imagino aí, seja inclusive, acredito que alguns aspectos pode ter uma influência até pela região que está habitado, né? Imagino, por exemplo, que o japonês não tem a mesma perspectiva de justiça que um brasileiro, por exemplo, devido a alguns preceitos por parte da cultura deles. Você pode falar do seppuku, né? Exatamente. Eu acho que dentro da visão ocidental, mesmo, não é nem só brasileira, dentro da visão ocidental não faz muito sentido, né? Mas eu digo, tipo assim, o ponto principal é... O seppuku, explica para os ouvintes rapidinho o que é, quem nunca ouviu.
Seppuku é o ritual onde eles cometem... Não sei se o suicídio é a palavra certa, né? Porque eles utilizam... essa visão. Sim, mas pra gente seria que eles cometem um ato de suicídio devido a uma ação que eles cometem de desonra. Algo que ele trouxe desonra, ele não consegue viver com essa desonra, então ele prefere tirar a própria vida. Isso é o justo. Isso daí. Pra não trazer vergonha pros familiares também, né? Exatamente. Mas dado isso daí, chega a ser engraçado quando a gente tenta discutir, então, falar de justiça a um nível universal, por exemplo, no nível mundial. Mas peraí, isso aí no Japão tá feudal, tá? Não acha que sim. eles fazem isso hoje em dia, não. Não. Mas ainda assim tem um forte aspecto de desonra ainda no Japão. Sim. Lembra? Inclusive a gente mencionou. Eu acho que foi aqui no podcast sobre aquele. Se eu não me engano, foi um dos ministros do Japão. Se atrasou 3 minutos na reunião, ele foi pedir desculpa publicamente. Entendeu? Parece coisa simples, mas tipo, na visão deles, aparentemente foi um ato de desonra que, porventura, que a correção disso foi ele vir a público, a nível nacional, e pedir desculpas por atraso de 3 minutos. Eles têm muito disso. De certa forma, só substituiu, que nem hoje em dia, a taxa de suicídio, aquela... Mas meu ponto, só pra não fugir muito aqui, dado o fato... Eu concordo com o César nisso. Eu acho que não tem como evitar, tipo, você tirar a parte, toda a bagagem cultural e da sociedade dentro do que o pessoal adota como as premissas aí, princípios pra estar fazendo esse tipo de julgamento. Mas é engraçado de pensar, se a gente tentar discutir a justiça, a um nível universal. Entendeu? Sim. Tipo assim, porque você falar a palavra justiça, imagina que o vocabulário a nível mundial existe em cada uma das línguas. Você chegar lá e falar o que é justo. Só que tentar enxergar uma visão universal disso, pra mim, agora já complica mais. Dado o fato depois de tudo que eu li, entendeu? Aplicar, então? Então. Se já é difícil definir, imagina então quando alguém vai falar, não, que a nível mundial é justo adotar isso. Entendeu? Se fosse fácil, não ia ser uma questão que gera tantos pensadores, livros, departamentos universitários, ou mesmo religiões, né? Mas porque próprio... É porque eu vi um negócio... Perdão, Sérgio, só pra eu colocar esse ponto, que eu vi que realmente marcou foi... Normalmente, regras morais, tipo... Os 10 mandamentos, que são, todo mundo conhece, imagina todo mundo conhece aqui. São regras, tipo... Simples e abstratas. Tipo assim, olha, as regras são essas, tem que seguir isso aqui. Só que as situações... são pessoais e concretas, entendeu? Por exemplo, não matar. Todo mundo sabe que matar é errado, falando aqui no Brasil. Não só criminalmente, se você tiver... Imagina o que... Original não assassinará? É uma correção do hebraico, mas só para não fugir muito, no meu exemplo. Dado fora que você sabe que matar não é errado. Perfeito? Só que você tem essa regra... Matar não é errado? Matar é errado. Perdão. Você tem a regra, matar é errado. Sim. Só que é uma regra abstrata que normalmente você pensa tipo assim, o seu vizinho bateu no seu carro, você vai lá e mata o seu vizinho. Mas, digamos que seja uma situação de risco. Não só para sua vida ou uma vida de um terceiro. Sim. Você tem que optar por um ato de violência e acaba acontecendo. E aí? Entendeu? Então, pra mim, o que marcou foi isso. Esse é um bom ponto. Perdão de cortar aí, mas eu quero aproveitar a deixa para pegar essas bases. A gente falou de bases morais aqui, que estão dentro das sociais, mas tem duas grandes escolas de pensamento moral, onde você faz realmente essa divisão aí do... Se justiça é fazer o que é correto, como você define o princípio de fazer o que é correto, como você define o que é correto. Aí já dá para aproveitar para entrar nessa discussão de... Tem duas grandes teorias morais que ajudam a entender melhor porque pessoas entendem o correto de forma diferente, que é a deontologia e o consequencialismo. Então, aí toda essa árvore aí de justiça que tem falando, isso daí seria as raízes. E se você acha que... Bom, deontologia, se só um contexto histórico rápido, é a escola de pensamento que diz que o correto é universal. Existe um código de regras padrão, né? Isso, que é... Entre aspas. Isso, que vai além da sociedade que o humano está vivendo, é o que é divino no sentido que é o sempre correto. É metafísico. Que você deveria fazer. O maior proponente conhecido por propor isso é o
é o Kant, Immanuel Kant, com Uhum. o princípio de universalidade dele, no qual ele diz que uma ação só é correta se executar aquela ação seria correto para todos no mundo inteiro. É uma regra universal. Se você está fazendo aquilo, é porque você acha que todos deveriam fazer aquilo e você estaria contente com isso. Então, o Por não. exemplo, se Aham. você não pode mentir, Uhum. então, tipo, você tem que assumir que o mundo inteiro não pode mentir. E, se eu não me engano, vocês vão explicar melhor, mas nesse caso independente do resultado, independente do que vai acontecer, por exemplo, se a lei, a regra Uhum. for não mentir, então você tem que sempre ser honesto, independente da Resultado. consequência, etc. Isso. É isso, né? Que aí outra. Os fins não justificam os meios. Essa também é uma outra forma de interpretar perfeito, isso. Se o que é correto é sempre correto, não tem nenhuma situação onde você pode fazer o incorreto para justificar o correto. No caso que o Pedro está falando aí de matar numa situação de autodefesa ou de agressão, para essa base moral deontológica não é válido. Porque matar é sempre errado, Uhum. independente das circunstâncias, independente da sua própria vida até. Porque aí tem duas interpretações. Você pode pular para um ramo divino e falar porque a justiça é de Deus e você só está aí para fazer o que é correto. Então, você não precisa matar ninguém, Deus cuida dele depois. E a outra interpretação é porque, no geral, a sociedade será melhor se todos fizerem isso. Porque você não abre brecha. O que o Kant dizia é, tudo bem, vai ter situações onde, sei lá, chegam os nazistas e perguntam se tem um judeu escondido na sua casa. Você vai querer mentir para proteger o judeu e salvar uma vida. Mas Kant diz não, você não pode mentir. Ele não fala para você falar que está escondido. A recomendação é para você ficar em silêncio. Quer dizer, ele não fala de nazista explicitamente porque é derrante disso, né? Mas vocês entenderam o exemplo. Mas ele argumenta fortemente que você não deve mentir. Pode ficar calado, pode até explicitamente falar não, tá aqui, mas mentir nunca. Porque uma vez que você dá o primeiro passo, onde você traça a linha? Então, você pode mentir para isso, para que mais você pode mentir? Você pode matar para autodefesa, para que mais você pode matar? Então, ele via como uma ladeira escorregadia, essa coisa do só pode fazer em certas ocasiões. Portanto, pregava que se ninguém nunca fizesse o que não deve fazer, no geral, as pessoas seriam mais felizes porque menos pessoas a fariam. Porque hoje, assim, só sendo um pouco advogado do diabo, entendemos que matar é errado, mas também entendemos que tem situações que pode. E quais são essas situações? Sim. São bem interpretativas, são vagas. É por isso que tem advogado, juiz. Mas se sempre fosse errado, quantas pessoas realmente duvidariam duas vezes se podia ou não matar? Já nasceria e cresceria com esse conceito de que não pode, não importa o que. A visão dele a longo prazo, no geral, era essa, de que o mundo seria melhor se fosse algo bem concretizado e não violável. Eu não sei, cara. Pra mim, quando é um conceito muito universal, ele é muito abstrato, cara. É igual eu falei, pra mim o que realmente pegou nessa frase foi justamente isso. As situações nossas não são. Não pode ser colocada numa perspectiva abstrata. É concreta e pessoal, né? Então, Concreta, que é o fato ali do momento, pessoal, tanto igual a gente falou, questão de princípio, é a sua carga, tipo, de experiência cultural e do meio que você vive, entendeu? porque isso é um produto da influência dele também, né? Porque essa visão mais deontológica é muito associada à religião, principalmente na antiguidade. Hoje não tanto, porque secularizou tudo, mas você não questionava Deus, não questionava a autoridade divina imposta por Deus, que seriam os reis. Você não tinha essas coisas de exceções, você tinha que respeitar e fazer o que era devido, não tinha espaço para argumentar. Então, obviamente, teve muitas evoluções em dinâmicas de poder, desde os reis até o Immanuel Kant, mas essa ideia de que o mundo seria o melhor lugar se fosse realmente absoluto é algo que ele defendia e tem proponentes dessa vertente. Como a gente fala, sistema de justiça, estamos pensando aqui no Ocidente, estamos pensando nas cortes, nos advogados, juízes, mas tem lugares como os países muçulmanos, que tem a Sharia Law, que é deontológico também. Se roubar, perde a mão. Se a mulher cometer adultério, é apedrejada até a morte. É assim, é bizarro para que nós contemplemos isso hoje,
mas porque estamos no Ocidente, no mundo secular. Mas também, antigamente, era o correto você queimar bruxa. Mulher não votar também era perfeitamente justo. Você tem um escravo, não era nada mais. Justamente. Então, olha que irônico, justamente. Essa é a coisa do... Em certos momentos, sempre vai essa diretriz mais deontológica não vai ser questionada, porque vem desse contexto social que é melhor não questionar. Mas, bom, essa é uma vertente. Não sei se tem algo a adicionar aí, Pedro. Eu já quero pular pro consequencialismo. Pro próximo ismo. Não, esse daqui eu acho que não tem muito pra onde fugir. Acho que do exemplo que eu dei pra a gente desenvolver por cima já tá bom já. Até pra não ficar se estendendo, vamos pro próximo. Deontologia, então, pode ser o solo desse terreno aí. Você está num solo deontológico, justiça é algo absoluto. Sempre o correto, sempre o bom precede o correto. E o outro terreno que você pode escolher é o consequencialismo, que, como o próprio nome já diz, é aquele que você julga a justiça de certas coisas baseado no resultado mais do que nos meios. Aí você pode mentir. Pra salvar vidas. O problema é que nos dois cenários você tem desses dois cenários você tem uma... se levado até suas últimas consequências. No caso, você vê o... Ver o quê? Não, você vê que, tipo... dá uma abertura pra uma interpretação muito louca. O consequencialismo aí, o exemplo que a gente até já falou em algum episódio do VB... Foi até o consequencialismo, sabe do que eu lembro de verdade? Do final de Watchmen. Final de Watchmen? Sim, não dá spoiler, vai. Vai ter uma série no HBO aí. Quem não viu, por favor, veja que você tem um ótimo exemplo ali. Mas o consequencialismo é aquele exemplo mais clássico do... Você tem o trem desgovernado, 2 linhas, e uma pessoa em uma e 5 pessoas em outra. Você desviaria o trem para matar uma pessoa em vez de 5? Aí você está medindo o que é correto baseado na quantidade, no número de vidas salvas. É um princípio quase que matemático, você está somando coisas, enquanto o Immanuel Kant diria não, se você não colocou explicitamente o trem lá, você tem que deixar o trem seguir o rumo que tinha, para você não se responsabilizar pela morte dessa uma pessoa, enquanto o consequencialismo diz não, o princípio correto é salvar o máximo de vidas que você puder. Então, se precisar desviar o trem ou até mesmo chutar alguém na frente da linha do trem, ou você mesmo pular na frente do trem, moralmente falando, você deveria fazê-lo porque é o correto, é o justo. Porque você iria salvar mais vidas, né, cara? Eu vi um exemplo disso também, que ele fala a mesma coisa, tá, beleza, são 3 pessoas, mas são 3 pessoas comuns. Sim. E no outro é uma pessoa, mas é tipo o cara que descobriu a cura do câncer, alguma coisa assim, e o cara criou todo um cenário, o cara descobriu a cura do câncer, mas amarraram ele ali para os farmacêuticos continuarem ganhando dinheiro, etc, blá, blá, sabe? Então a historinha, e aí você tem essa mesma coisa, tipo, você prefere salvar 3 ou salvar um que tem a cura pro câncer? Então, é o que você tá falando. Aí já não vai muito do... Não, mas entra números. também... mas entra. É o potencial de utilidade da pessoa ali. Sim, mas tem Você sabe, por exemplo... infinitas maneiras de... por exemplo, no cenário que você mesmo... sim, mas tipo, no cenário que o William mencionou agora, tipo, o potencial, tipo, do cara que trouxe a cura do câncer pra salvar mais vidas... é claro que, sei lá, ultrapassa os 3 Emané, por exemplo. Sim. Então ainda existe um aspecto aí. Aqui, vamos deixar claro para os ouvintes e para nós também que nós estamos debatendo a validade de cada princípio moral, senão estamos descrevendo. Então, nesse sentido, dá para problematizar o consequencialismo em um montão de maneiras. Você pensar também um filho seu na linha do trem, que é só um, e outras 5 pessoas desconhecidas, ou criminosos condenados. Você pode complicar. Mas o ponto é só entender que o princípio aí, é que existe o deontológico, é que existe justiça, quer dizer, existe o correto absoluto, que é sempre aplicável, e o outro é que é uma conta que você faz, e com base em que informação você faz essa conta, aí você abre um guarda-chuva para
vertentes do consequencialismo. Você vai priorizar a felicidade das pessoas, a vida das pessoas, a utilidade social das pessoas. É uma discussão longa que não vamos contemplar aqui. Mas essa é só para entender essas duas bases, deontologia e consequencialismo. Essas são é o terreno aí onde vai construir a fundação do prédio. Bom, então, dadas essas bases morais aí que vocês definiram, que a gente definiu aqui, quais são as formas mais comuns de estrutura desses princípios? Aí para facilitar o entendimento, tem que pensar tá bom, vamos ter uma sociedade deontológica e como estruturamos esses princípios para as pessoas tenham a sensação de justiça segundo isso. Se for consequencialista, como estrutura também para que isso seja aplicado nas instituições, condutas de dinâmica entre indivíduos e grupos de indivíduos. Bom, então, como a pergunta aí, como você dá estrutura para essa fundação aí, esses princípios, tem 3 grandes escolas de pensamento, três grandes visões aí que trabalham com esses conceitos éticos, que são o utilitarismo. Utilitarismo. Vocês provavelmente já escutaram o nome John Stuart Mills, o maior proponente. Tem o contratualismo, que é o John Rawls. Que, bom, o primeiro, na verdade, foi o John Locke, lá na Inglaterra, faz tempo. Lá em Lost. Contrato social. Mas para esse... A terminologia da própria palavra já deixa entender qual o significado por trás, né? E o igualitarismo. Lembrando, são 3 estruturas aí. Agora a gente falou lá do terreno, do prédio, e o contexto histórico, social, falou das fundações, que são os princípios éticos. Agora vai falar das grandes colunas, da estrutura do prédio, que pode ser utilitária, contratual ou egalitária. Então, você quer começar aí com a descrição do que é o utilitário, Pedro? Eu acho que, como eu já mencionei antes, a própria terminologia da palavra já dá a entender, né? Seria um conceito onde o parâmetro que a gente pode adotar como parâmetro principal seria em termos de utilidade, tanto do indivíduo quanto a um grupo dentro da sociedade como um todo. Então não seria uma análise, como eu posso dizer. Utilidade aí definida como felicidade, a maior felicidade possível do maior número de pessoas possíveis. Exato. Então você fica amarrado a uma situação. Pelo menos pra mim, a primeira coisa que eu bati o olho, não queria começar criticando, mas que eu bati o olho e me incomodou, é que se você adotando isso, você tem uma premissa tipo de senso comum, entendeu? Tipo assim, um direcionamento pra algum lugar. Universal. Só que a gente falando de sociedade como um todo, e falando de indivíduos, eu até entendo que vocês podem ter, pode existir uma diretriz em comum, mas não necessariamente que isso vai ser o que vai mover todas essas pessoas pra lá, entendeu? Sim. Eu acho, só pra concluir, no ver o utilitarismo faria sentido, pelo menos pra mim, posso estar errado, por favor, alguém me corrija, se realmente existisse um final pré-definido para aquilo. Se, por exemplo, um governo a nível nacional, mundial, soubesse que aquela diretriz, aquele caminho, realmente ele levaria para todo mundo para o bem-estar em comum para todos, ou um cenário perfeito. Aí eu até poderia ter um apreço maior, entendeu? Esse não é o caso. Olha, o spoiler alert aqui, a sociedade ocidental secular em que vivemos hoje é consequencialista e utilitarista. Isso eu não tenho dúvidas. Essa é a primeira coisa a reconhecer aí, que hoje temos exceções para todo tipo de lei e regra, e a estrutura social está em princípio alinhada para aumentar a maior felicidade da maior número de pessoas possíveis, como por exemplo através da educação para todos, infraestrutura, o próprio conceito de imposto vem desse se você cobrar um pouquinho de cada um, todos são mais felizes no final, em teoria. Então,
é o princípio-chave de praticamente todas as sociedades ocidentais, democráticas, liberais, hoje em dia, que tem esse preceito de que é a consequência, não é nada inerentemente correto ou incorreto, depende da circunstância, e o objetivo final pré-determinado é sempre aumentar a maior felicidade possível no maior número de pessoas possíveis. Assim de vago. Mas entendemos em linhas gerais. Isso é uma maneira de estruturar. Bom, então vamos passar para o próximo aí. Não falem aí agora do igualitarismo. Qual que é a ideologia por trás disso? Pra ser sincero, esse daí eu não entrei a fundo, mas tudo que eu li, tipo assim, a maior parte eu vi muita crítica já quanto ao princípio. Até porque passa partindo do princípio de igualdade, você já tem um. Até pra definir isso, você já tem problema. Eu já vi a bandeirinha vermelha balançando. O próprio nome já diz, é o princípio de igualdade. Essa é toda a estrutura aí fomentada pelo terreno deontológico de que o justo é que todos tenham oportunidades, direitos iguais. Então, dado essa premissa, a estrutura tem que ser de redistribuição de recurso, de acesso igual, infraestrutura, capacitação para todos de igual maneira, sempre. Então, seria... Essa igualdade que eles defendem é tanto no âmbito político quanto no tipo, econômico, social, tudo, né? Tudo. Redistribuição de renda, por exemplo. E para mim o maior ponto, inclusive, que você cria de conflito, quando você fala redistribuição de renda, eu entendo o seguinte, né? Você, tipo, é igual você falou, aquele exemplo, por exemplo, você tirar um pouco de todo mundo, cobrar um pouquinho de todo mundo vai poder aproveitar. Uhum. Só que, digamos, numa sociedade onde você considera que todos têm que ter a mesma, ou ter o mesmo padrão, por assim dizer. Agora você coloca nesse cenário que os indivíduos são diferentes. Se você dividir toda a fortuna do mundo igual para todas as pessoas, no outro dia vai ter pessoas mais ricas e outras mais pobres. Entendeu? Sim. Mas a base, Então eu não não consigo ver, base tipo... não é essa. É que você está reconstruindo a sociedade, não é que você vai redistribuir como é. É quase um anarquismo aí. O egalitarismo é se o comunismo desse certo. Se realmente funcionasse, teria a sociedade onde todos teriam de igual maneira oportunidade e recursos. Não signifique que são robozinhos numa linha de uma esteira de produção. Mas sim que tem exatamente a mesma qualidade de educação, a mesma qualidade de saúde, a mesma qualidade de estrada, a mesma oportunidade de trabalho, que não é diferente de ter o mesmo trabalho. Por isso que eu falei é diferente da esteira de produção. Então, se o comunismo realmente desse certo, funcionasse naquela visão utópica, esse seria a consequência, uma sociedade totalmente igual. Que, bom, não precisamos elaborar muito no porquê, na realidade a teoria é outra. Mas é um princípio de que a igualdade supera outros princípios, como a felicidade do maior número de pessoas, porque aí você tem que pensar que a igualdade no mundo utilitário desigual, pode ser que a felicidade dos mais ricos somada à felicidade dos menos ricos ou desfavorecidos seja maior do que na sociedade onde todos sejam extremamente todos iguais. Pode ser. Mas quem promove esse princípio de que a felicidade é o mais importante é o utilitarismo. O igualitarismo, ele não está nem aí se a felicidade vai ser maior nesse cenário. Porque o correto, o deontológico é que todos tenham igualdade. Então é aí que eu falei, sempre volta nos princípios e no que é o correto. Se o correto é aumentar o número de vidas, felicidade, vai ter inigualdade, vai ter talvez até injustiças em muitos sentidos, mas você está priorizando a sua base vertente ética. E essa é a estrutura que você cria ao redor disso. Então, acho que dá para fechar bem o entendimento aí do utilitário versus o egalitário. E aí o que está no meio, justamente, podemos pular para esse já, William? Sim, o contratualismo. Contratualismo. Esse é onde o autor John Rawls... É o meio de campo. Bom, mais ou menos.
O contratualismo ele surgiu com a ideia de contrato social lá no Thomas Hobbes, na verdade, que escreveu o Leviatã, que disse que tinha que ter um contrato entre a sociedade e a autoridade para se defender de perigos naturais, como pessoa com maior capacidade chegar na sua casa e te assaltar, ou não sei, você não poder se defender, por exemplo, de uma enchente porque não tem recursos suficientes para fazer isso. Ele dizia em linhas bem gerais que nos beneficiávamos de assinar um contrato com quem tinha mais poder, dizendo, ok, eu te dou imposto e você dá segurança, dá essas garantias de que eu não vou ser comido pelo urso, porque vocês não fazem manutenção aí da zona ambiental. Tô ridicularizando um pouco aqui, mas a ideia é essa. E nesse contrato do Hobbes aí, eles justificavam a autoridade absoluta. O rei tinha o direito, porque você dava o direito, porque você queria as proteções que o rei implicava, como não ser invadido pelos bárbaros. Então aí nasce a ideia do contrato. E depois o John Locke, na Inglaterra também, no século XVII, diz que, na verdade, o rei não tem essa autoridade, que os direitos são naturais, que todos temos direito à liberdade, ao mérito do próprio trabalho, que o rei não precisa existir desde que o contrato seja feito com a sociedade. Eu assino um contrato que eu posso ser o presidente, posso ser o primeiro-ministro, e eu vou te pagar um pouco de imposto se fizer isso, mas você também não vai dizer o que eu devo fazer, você só vai cobrar isso na capacidade de me dar essas seguranças. Esse é o contrato social, que é usado como pedra angular da sociedade liberal hoje. E aí vem o John Rawls, três séculos depois, século XX, 1960 mais ou menos, nos Estados Unidos. Ele morreu recente, né? Tipo, eu tô vendo. Achei que ele era filósofo antigo, mas não. John Rawls, esse livro, A Teoria da Justiça, foi lançado em 1971, se não me engano. E ele é um pouco incomodado com essa coisa de tudo ser utilitário, porque ele vê que algumas coisas deveriam ser mais importantes que outras. Mas o princípio utilitário diz que o que importa é só a maior felicidade possível, seja lá como seja calculado. Mas ele acredita genuinamente que tem melhores opções, tem melhores maneiras de entrar num contrato, isso já na nossa sociedade, tempos atuais. E aqui, só clarificando, expandindo um pouco, estamos falando de justiça social aqui. Obviamente, você não vai fazer contrato em justiça penal, você matou alguém, no contrato tem 15 anos de penalidade. Assina aí. Reconhece firma que não tem validade, cara. Ou justiça internacional, que você assina um contrato. Isso pode até ser mais próximo. Justiça ambiental, por exemplo. Decide, você vai assinar com quem um contrato de quanto pode emitir de gás carbônico na atmosfera. São diferentes contratos. O contrato que estamos falando aqui é o social, é o de dentro de uma sociedade fechada, que já está ali, mesma língua, mesma cultura. É o que ele chamava de sociedade justa, não é? Que poderia mudar, tipo assim? Assim, vamos lá. Focos no Rawls agora. Uhum. Ele dizia que o utilitarismo ele não é muito justo porque ele pode justificar, por exemplo, diminuir o imposto da parte mais rica da sociedade, que vai aumentar muito a felicidade deles. E essa felicidade, vamos dar um número para ela, pode ser 20. Aumentou a felicidade em 20 da classe alta, executivos, empreendedores, etc. Diminuindo o imposto. E isso resultou que as pessoas que precisam de apoio direto do governo tenham menos benefícios, menos dinheiro para vale alimentação, infraestrutura pública, o que seja. Uhum. E a felicidade deles diminui em razão dessa menos transferência de recurso, diminui em 15. Mas porque a felicidade aumentou em 20, a soma aí, o neto... Ainda sai um saldo positivo para alguém. Então o Estado é justificado em
em aumentar a felicidade de alguns às custas da infelicidade Em detrimento dos outros. de outros, ainda que esses outros sejam a maioria. Que, no geral, tá todo mundo melhor. Então, ele propôs um experimento mental, um thought experiment, que é de você pensar, se você não soubesse que papel você teria numa sociedade. Vamos imaginar, você não sabe se vai ser homem ou mulher, se vai ser criança ou idoso, se vai ser empreendedor ou padre. Você não sabe de nada. Esse é o princípio do Véu da ignorância, né? véu da ignorância. Dado... Você não nasceu ainda, mulher. Não, você nasceu. Ele te dá alguns entendimentos. O experimento é esse. Você tem alguns entendimentos básicos, como, por exemplo, você tem a capacidade racional de determinar o que é correto, e você tem a capacidade racional de seguir um plano de vida baseado no que você acha que é correto. Você tem essa capacidade, mas você não sabe necessariamente o que é correto ou não. Ok. Então, dado essa premissa aí, você escolhe que tipo de sociedade. Qual que aí vamos assinar um contrato antes de entrar nessa sociedade aí, o que eu quero nessa sociedade. Ele fez essa pergunta. Você quer uma sociedade na qual o princípio utilitário seja priorizado e você possa ser tanto o cara que teve a felicidade diminuída em -5 ou aquele que é aumentado em -10, quer dizer, em +10? Ou você prefere uma em que você tem as mesmas chances independente de onde você está? Da mesma forma, você prefere uma sociedade na qual você, como homem ou mulher, vai ter as mesmas oportunidades de emprego, o mesmo salário, ou uma na qual, dependendo de que cor você nascer, que gênero, que sexo, as coisas vão ser bem mais difíceis para você? Que tipo de sociedade você escolheria, preferiria, colocaria como cláusulas do contrato? Então, essa é a chamada posição original com o véu da ignorância. E eu peço para vocês aí darem uma refletida, que tipo de sociedade vocês prefeririam. Os ouvintes também. Pensa, fecha os olhos e faça esse exercício aí, como que vocês escolheriam? A sociedade onde você tem que dar sorte para se dar bem, ou uma em qual as chances são iguais, independente das características que você venha a ter? Eu não sei, essa pergunta parece uma pergunta até diabólica. Não tem como você responder outra coisa. Então. Esse é o... Dado o fato que... É por isso que ele tira a pessoa eu não sei, do o âmbito problema dela. pra mim pior é, tipo, ó... Essa prova que você, tipo, igual você falou, uma que a Deus dará, que você pode ir, você pode se ferrar ou não. Ou uma, tipo... Depende de ti. Você tem todas as oportunidades, mas... Yes. Vai depender de você, meu amigo. Eu imagino dois exemplos. O exemplo da caixinha, onde você pode ser jogado lá, o random da vida. Ou você se dá bem, ou você se ferra. Ou a caixinha onde já tá tudo estruturado, que em teoria você poderia já ter um lugar pra te encaixar, entendeu? Uma variação desse exercício aí, que é mais tangível, é você pensa na sociedade tal como você sabe hoje. Você conhece hoje. Certo. Você tem que escolher onde você vai nascer. Mas você não sabe que você é homem, você não sabe que você é conservador, liberal, católico, você não sabe suas características pessoais. Você só sabe que você tem que escolher entre um dos países que existem hoje para nascer. Você vai escolher a Ruanda, o Congo o Sudão do Sul. Então, Congo. Ou você vai escolher a Dinamarca, a Noruega, Canadá. Pedro no Canadá, isso é engraçado. Dado que você sabe dessas sociedades, mas não sabendo em que sociedade você cairia, qual país vocês escolheriam viver hoje nessa loteria aí? Não, pensando numa perspectiva de preservação da minha vida. Congo. E tipo, com possibilidades aí, questão de segurança, é lógico que você optaria, no caso, por um país aí ocidental, sei lá, Canadá e etc. Mas eu não sei, cara, essa pergunta... Dinamarca, cara. Ela gera um desconforto, e é justamente porque o livro ficou tão famoso. O John Rawls é considerado o teórico político, por muita gente, o mais importante do século XX. E esse livro é um divisor de águas em como pensar sobre justiça, porque
ele traz de volta essa deontologia de que tá tudo muito utilitário, mas se você pensar com esse véu da ignorância, tem algumas coisas que priorizamos mais que outras, como por exemplo, a conclusão que ele chega desse experimento aí é que invariavelmente as pessoas tendem a priorizar duas coisas, dois princípios. Segurança e o quê? Não é nem segurança. Isso daí você tem que assumir que você vai ter comida, vai ter esse tipo de coisa. Você está falando só de princípios da sociedade, princípios de justiça. Ah, tá. E a conclusão dele, o que fundamenta toda a teoria da justiça dele, são dois princípios primordiais, que é o princípio da liberdade e o princípio da equidade. Então, liberdade, todos já entendemos que significa, não vai ser comandado pela sola da botina de ninguém para fazer algo que você não quer. Tem liberdade de expressão, liberdade de associação. Você pode fazer o que você quiser, em linhas gerais, desde que isso não fira a liberdade do outro de fazer o mesmo. Então, esse é um princípio que ele diz, independente do tudo que você calcular ou contemplar aí nessa situação, você vai invariavelmente priorizar a liberdade, porque quem racionalmente vai escolher não ser livre? Eu quero entrar numa sociedade onde eu corro o risco de ser um escravo, por exemplo. Quem vai assinar esse contrato aí? Essa é a primeira e a mais forte conclusão dele, que a liberdade é um princípio praticamente deontológico, de que sim ou sim é o correto, independente da curva de utilidade. Você pode pensar numa sociedade onde, por exemplo, a felicidade dos donos de escravos, a somada dos escravos, seja maior do que uma sociedade onde ninguém tem escravo. Que foi, curiosamente, o que aconteceu na Guerra da Secessão dos Estados Unidos. A Guerra Civil, Sul contra o Norte, o Sul muito feliz com os escravos, e guerrearam para ter essa dinâmica, esse direito em linhas gerais, contra o Norte que dizia não, tem que priorizar a liberdade e igualdade de todos, antes da utilidade de produzir de maneira mais conveniente, mais barato, etc. Então, é um exercício interessante, a conclusão interessante, porque você perguntasse para os donos de escravos lá do norte, em que sociedades eles entrariam nesse experimento, quais são as chances de que eles falariam, tá bem, eu não sei se vou ser um escravo, mas eu ainda escolho essa sociedade. Então tem gente que diz que até é a prova de falhas esse experimento aí, um dos poucos experimentos thought experiments de pensamento que não dá pra você achar uma brecha, não dá pra você falar, ok, mas eu justificaria nessas condições. E realmente é inevitável a conclusão. Não sabendo onde você estaria, você optaria por algo que garantisse, em primeiro lugar, a liberdade, e segundo, e esse sim é um pouco mais controverso, a equidade. E aí a frase bem famosa associada a ele é que ele define justiça como equidade, que é uma tradução suspeita no mínimo, eu diria, porque em inglês é justice is fairness, e fairness não é necessariamente equidade, tem muito mais conceitos atrelados a isso. É justo, parece. It's fair. Então, associamos... Não é ele que... Assim, não é ele que fala o negócio do... por mais que tá, beleza, todo mundo igual, todo mundo com a mesma oportunidade e tal, mas ele também não defende a ideia de que tem... no campo econômico, tipo, a desigualdade é legítima em certos casos? Sim. É ele que defende isso, né? Antes de chegar lá, só o segundo princípio, então, é da equidade, ou o que ele chama de princípio da diferença, no sentido que somos obviamente diferentes de nossas características, porém deveríamos ter a mesma oportunidade de acesso a capacitação, a recursos, oportunidades de vida deveriam ser iguais para todos, independente se eu nasci no subúrbio, na minoria étnica, eu devia ter a mesma oportunidade de cumprir o meu potencial como futuro presidente que um caucasiano nascido em família rica na capital do estado. Essa é o que ele prega. O segundo princípio, primeiro é todos têm que ser livres, todos concordamos, é bem intuitivo. E o segundo, que é o mais controverso, é esse da equidade. E aqui tem que abrir um parênteses também para diferenciar igualdade de equidade. Igualdade, a gente falou lá do igualitarianismo, como pronuncia.
Igualitarismo. Esse princípio aí é... Igualdade é todos terem a mesma coisa. Pensa em um grupo de pessoas, todos têm sapatos. Essa é a igualdade. Né? Dá sapatos para todos. Agora, equidade é um conceito um pouco mais sofisticado que diz que não só precisam de sapatos, mas precisam de sapatos do tamanho adequado. Você dá o sapato tamanho 40 para um grupo de 20 pessoas, é igual, você está numa situação de igualdade, mas não de equidade, porque só aqueles que coincidentemente calça 40 vai estar satisfeito com a situação. Então, equidade... Em resumo, o feeling que eu tenho é tipo assim... É a mesma coisa da oportunidade de seria como se fosse uma corrida, todo mundo tem a mesma oportunidade na largada. Agora se vai ganhar ou não é outros 500. Isso é igualdade. A igualdade tá, mas a equidade da corrida é que você não começa no mesmo ponto, né? Se quem faz o primeiro. Faz os laps anteriores na velocidade mais rápida, começa numa posição mais vantajosa. Então a equidade é isso, é o proporcional ao que precisa. Embora você pensar em termos de recursos, uma pessoa que calça 44 está usando mais sola de sapato, mais tecido, cadarço do que uma pessoa que calça 32. Então não tem igualdade de recursos, mas tem equidade. Caralho, 32, uma criança. Sim. Enfim, aí eu... Pezão é menino. E o resumo da ópera aí dele é esse. Na oposição original com o advento do véu da ignorância, as pessoas racionalmente, você escolheria o princípio de liberdade como primeiro, prioritário, e secundário, o da equidade. Então, esse é o que ele diz, que para ter um contrato efetivo, um contrato de uma sociedade realmente justa, essas duas coisas têm que ter precedência em relação a todas as demais, o que, lembrando, o utilitarismo não necessariamente cumpre. Ele não... Se nem todos tiverem liberdade, mas a maioria estiver feliz, beleza. Se nem todos tiverem acesso à mesma oportunidade, mas a maioria está feliz, também beleza. Que é, bom, que acontece hoje. Tudo ótimo. Na maioria dos casos, mas o Rawls, ele advocava, além da liberdade, esses princípios de equidade, que tinha, justificando, por exemplo, cobrar imposto de forma progressiva, e ter políticas sociais que sempre favorecessem os menos favorecidos. E esse é um ponto bem contraintuitivo e talvez não tão conhecido, mas igual de importante dele, que é que você falou aí, Willy. Repete lá pra voltar nessa linha. Agora sim a gente chegou nesse ponto. Assim, né, que eu perguntei, porque tipo, tem uma das ideias dele é que ele defende que a desigualdade econômica, elas são legítimas em alguns casos, né? Sim. Aí que é a importância de equidade e não igualdade. A igualdade é de oportunidades, mas a equidade, em termos de justiça distributiva, é que desde que e sempre quando algumas políticas econômicas, sociais, levem com que o menos favorecido, os pobres, minorias étnicas, etc., da sociedade, tenham mais benefício de ter uma não igualdade em termos econômicos, ele é justificada. Exemplo, senão você está falando um monte de palavras só. É justificável o pessoal lá do Silicon Valley, o Vale do Silício, ter mais dinheiro, ser recompensado maior, em escalas maiores pelo trabalho que eles fazem, gerar inteligência artificial, software, porque toda essa tecnologia que eles estão gerando, todas essas vantagens que o governo dá para eles em termos de recursos, imposto e até subsídio, faz com que os mesmos desfavorecidos também se beneficiem de acesso mais fácil à informação, talvez até mais imposto que o governo pode redirecionar dessa desigualdade social, que vocês sabem que o imposto progressivo, quanto mais você ganha, mais você paga. Então, nesse sentido, se o governo for efetivo, não é necessariamente ruim que algumas pessoas ganhem mais ou tenham mais, porque você pode ter, além dos benefícios diretos do trabalho, como a própria tecnologia, você pode ter essa redistribuição do recurso de como eles estão ganhando mais no geral,
Que não é nem o governo que está dando dinheiro para eles. É o quê? São outras sociedades. O dinheiro tá vindo de fora aí. Você está aumentando o tamanho do bolo mais do que o pedaço do bolo. É uma inigualdade justificada, que tem maneiras de fazer com que isso seja justo, porque o menos favorecido se beneficia disso também. Então é aí que ele bate o martelo. Desde que, sempre e quando, os menos favorecidos tenham vantagens com essa inigualdade social, a inigualdade é legítima. Ficou? Mas, César, peraí. Só pra entender um ponto. O que eu fico confuso nesse cenário é o seguinte. Entendi o que você falou, quanto a isso sem problema. Mas eu penso no cenário tipo assim. Se efetivamente essas pessoas que sofrem com o imposto gradual, digamos, que você colocou aí, o pessoal do Vale do Silício, por exemplo, dentro de uma sociedade, se o parâmetro que a gente tem, que todos os indivíduos são iguais, sei lá, perante a lei, que o pessoal fala. É tipo, essa pessoa que tá pagando mais não pode se sentir lesada, injustiçada? Pode. Por quê? Tipo assim, muitos são. porque no final das contas ele pode chegar e falar, tá, não, eu entendi seu argumento, mas eu não quero. Sim, aí bom, vamos aqui Tipo, temos que dar 2 passos para trás aí. O primeiro é lembrar que o Rawls está pensando em você, não entrou nessa sociedade ainda, você está assinando um contrato. Então eu dei o exemplo aí para exemplificar o que ele quer dizer, mas na sociedade dele não é que você já é um empreendedor no Vale do Silício e de repente tem que pagar mais imposto. Você já entrou na sociedade onde você sabe que se você ganhar mais, você vai ter que pagar mais. Você assinou e concordou. Entendi. Então isso já tira essa injustiça aí nesse cenário do Rawls, que é teórico, é por isso chama teoria de justiça e não justiça aplicada, o livro dele. Entendi. Agora, a segunda parte desse dilema aí é que tem a justiça social e a justiça individual, como a gente falou lá no começo do episódio. Você pode individualmente, por exemplo, você numa relação privada com seus amigos, com seu chefe, com professores, etc. Você pode sentir que algo é menos ou mais justo dada a conduta dessa pessoa com você. Isso é outros 500, não é o escopo dessa análise de justiça aqui, porque você está falando mais de preferências, falando mais de expectativas em relação àquela pessoa, talvez até de virtudes, que era como antigamente, Grécia Antiga, você pegar o pessoal tipo Plato, Aristóteles, até Sócrates, eles falavam em justiça a nível individual como cumprir virtudes, de ser equilibrado, de compartilhar sabedoria, de não frustrar os outros. São, assim, você está numa escala distinta de um país, de uma nação, organização de nações. Então, na sociedade justa que o Rawls propõe, pode ter pessoas que se sentem injustiçadas, mas socialmente falando, a sociedade continua sendo justa, porque as pessoas que fazem parte dela concordaram em seguir esses princípios. Os termos. Isso. Assinou o contrato. Aí você pode até pensar nos anarquistas. Por que a briga principal dos anarquistas é que eles não assinaram contrato nenhum e tem que viver na sociedade tal como é hoje. Então toda a autoridade não é legítima porque não vem de um consenso como esse que viria do exercício do Rawls. Então você tem aí, num exemplo só, a explicação do anarquismo, o porquê que a realidade é distinta da teoria e porquê que mesmo sendo distinta você pode justificar que uma sociedade justa tenha indivíduos que se sentem injustiçados. Mas é o que é. Se pensarem. É uma teoria, ele fala. Não, mas é uma teoria, assim, é que eu não quero também desmerecer como é só uma teoria. Tudo bem que funcionaria perfeitamente, claro. Mas você pensar na sociedade como somos a democracia, você está assinando um contrato toda vez que você vota por um candidato que alega que vai buscar ou defender uns princípios mais que outros. Aí no Brasil, principalmente hoje em dia, o que foi a eleição aí recente, se não uma briga de princípios? Se o Estado deve ser maior, menor, você deve ter mais liberdade para certas coisas ou menos, você deve ter mais assistência estatal ou menos. E quando você vota, você está assinando esse contrato, embora não tenha essas cláusulas lindas, que seja tudo em base de promessa mais do que realidade,
é efetivamente entrar nesse contrato. Você está num contrato em primeira instância de uma democracia. Se você discorda de que a maioria vote em algo diferente do que você quer e acha que isso é injusto, você tem que mudar para uma sociedade autocrata ou comunista, ou formar o seu próprio mundo Woodstock Field. anarquista. Ó o Field! Então, esse é o resumo da história aí nesse sentido. Que é uma teoria sim, mas esses princípios são aplicados. Na verdade, teve um efeito bem grande na política americana, norte-americana e também ao redor do mundo hoje. O John Rawls, para todo teórico político, é tão associado ao conceito de justiça como Einstein é associado ao conceito de relatividade. Para quem nunca tinha ouvido falar dele, adicione aí nas figurinhas de grandes pensadores. Luiz, que mais uma curiosidade, que tinha muita gente que via ele muito como um socialista, e os mais extremos diziam até que as ideias dele eram meio um comunismo disfarçado ali. Isso é um pouco indevido por... Taxação gradual é de imaginar que iriam dizer isso. Ele na verdade, eu não sei, depende para quem você pergunta, vai dizer algo diferente, mas ele é conhecido como as maiores críticas no nível filosófico e político de que ele é muito defensor da sociedade liberal progressista. Então, o liberal é o chave aí, porque esse é o primeiro princípio dele, de que a liberdade é a primeira virtude de uma sociedade justa. Como você justifica não ter liberdade para fazer o que bem entender, se associar como bem entender numa organização socialista ou comunista? Vai contra esses princípios aí. Embora, e aqui é um grande asterisco, ele reconheça que possivelmente, teoricamente, você pode conceber como comunismo tal utópico, no qual você tem a igualdade perfeita de recursos e oportunidades para todos, e você não precisa forçar ninguém a trabalhar em nenhum lugar que elas não queiram. E seria também o utópico anarco-comunista. Você escolhe o que você quer fazer e você está em plena justiça com todos aqueles, porque tudo vem do consenso, todos têm as mesmas oportunidades, os mesmos direitos. Então ele reconhece isso no livro. Pode ser que daí que venha essa concepção errônea aí, porque ele admite que desde que você garanta esses dois princípios, a estrutura econômica ao redor disso não importa verdadeiramente. Se capitalismo funciona para você, joinha. Se o comunismo, o socialismo também consegue assegurar esses dois princípios e funcionar, perfeito. Então, pode ser daí que vem, mas ele, como pessoa, não era defensor assim, direto do comunismo, não levantava a bandeira russa, não. Da União Soviética. Mas, outra curiosidade aí dele, só que eu falo de grandes pensadores, ele foi aluno, quer dizer, ele leu muito das teorias dele está baseado no trabalho do Hart, que a gente falou no Leis Parte 1 e Parte 2. O direito positivo, que a sociedade é... Porque essa visão contratual aí, tem que lembrar lá dos princípios. Lembra que a gente falou do utilitarianismo como consequência do consequencialismo e egalitarismo como deontologia? Esse do contratualismo, ele tem uma base assim muito filosófica, utilitária, no sentido que ele está escolhendo a liberdade como princípio deontológico. Nossa. Que o contrato, a visão de contrato, você está escolhendo o que é o correto. Essa visão dele contratualista é essa, que na teoria dele, você está escolhendo a liberdade como algo que deve ser cumprido, deve ser defendido. Mas você está escolhendo, então isso precede, não é que é uma ordem divina, não é que você tem que, é que você está escolhendo. Você quer um outro contrato para outro tipo de sociedade? Vai em frente. O que o Hart dizia das leis lá. Lembra que a gente falou se tem direitos naturais? Você pode ter direito sem uma sociedade validando esse direito e defendendo? Ele vai nessas linhas aí de direito positivo. Você tem desde que, sempre enquanto, você assinou um contrato e está num acordo de que sim, vai ter, importa. Mas se não, tudo é válido, anarquia, caos. Cada um por si, cara. Mayhem. Mas melhor com o contratinho.
E aí o... Melhor que o contrato. Assine e reconhece firma aqui, por favor. Só pra fechar Carimbinho. a base de curiosidades aí, além do Hart ser um dos mentores dele, ele foi aluno direto e também cita 3 vezes no livro o nosso amigo Wittgenstein. Ah, meu Deus. Achei que ele ia falar do pirata. O Sir Hamilton, ele Nossa. influência também, mas não tão direto. Já ele foi aluno quer dizer, um aluno do Wittgenstein foi o professor do Rawls. Ele teve exposição. Ah, isso explica muita coisa. Ele morreu no duelo? Não. Não, então não me importa. Só respeito quem morre em duelo. Ó, escutem lá o VB 49, pra quem não entendeu a referência. Pô, cara, 20 anos de curso, mas tem que escutar tudo. Bom, galera, então, depois desse papo que não foi tão longo quanto eu imaginei que talvez fosse ser. Não deu 2 partes. Mas, não deu 2 partes, mas, sei lá, eu acho que deu pra gente entender bem o básico, bem explicado do que a gente conversou aí. Desde, bom, como vocês sabem, já conhecem a estrutura, falamos sobre o porquê que a gente está conversando sobre isso, a gente deu exemplos, falamos sobre os princípios, as bases da justiça, as bases dos princípios. Foi uma conversa boa. Confesso que lá. Eu acho que dá pra sair daqui. Até melhor do que eu esperava. Não, eu acho que dá pra sair daqui. Eu, pessoalmente, vou sair daqui com uma perspectiva nova pra estar analisando a mim mesmo e quanto aos julgamentos que eu faço agora. Em relação a algumas coisas. Vocês sentem que abordamos o assunto de maneira justa? Ah, César, por que você estragou? Agora eu quero esquecer esse episódio. Não, mas só recapitulando um pouco também, validando o que vocês disseram. E acho que deu pra dar uma passeada boa pelos desenvolver histórico e conceitual do termo justiça. Vale sempre lembrar que quando você fala em justiça, você está falando de princípios. Esses princípios, por sua vez, estão baseados em normas éticas, o que é certo, o que é errado, que depende do que você escolher aí, utilitário, consequente. Também vem do contexto, que talvez é o mais importante, que da minha parte foi o que eu mais aprendi na pesquisa com esse episódio aqui. Não tem como falar de justiça em termos gerais e abstratos, tem que falar de justiça dentro do contexto histórico-social. E nesse contexto histórico-social, dentro do subsegmento, do subcontexto, se tá falando do mundo criminal, do mundo de distribuição econômica, do mundo de meio ambiente ou mundo militar. Para todos esses subcontextos aí, você vai ter princípios diferentes e, consequentemente, chegará a definições de justiças particulares que não podem se aplicar às outras subcontextos ou maior outros contextos históricos, culturais. Então, o meu takeaway aqui, a mensagem do dia é, como a gente falou lá no anarquismo, ou mesmo nas leis, sempre que falar justiça, é legal perguntar de que tipo, em que contexto, segundo quais princípios. Isso. Qual jogo? Nossa senhora. Qual o seu jogo, cara? Qual jogo? Como disse, eu comecei o episódio falando do Hans Kelsen lá, e de novo, eu recomendo muito ver esse vídeo aí, tem 1 horinha só, e ele faz o melhor trabalho em simplificar tudo do que a gente. Mas ele termina o vídeo falando, na verdade ele começa, mas eu vou terminar aqui com essa frase dele, de que dado que justiça não tem uma resposta definitiva, uma única teoria que explique tudo, o melhor que podemos fazer é melhorar nossas perguntas em relação ao que é. E isso eu acho que fizemos bem. Veja bem.